Fala aí, minha galera, sejam bem-vindos a mais um programa, o Lado B do Brasileirão, programa aqui do canal Espaço da Bola que repercute apenas o futebol da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve programa Nordeste em Foco falando aí da Semana dos Nordestinos, né? Então convido vocês a acompanharem também. E esse programa aqui vai repercutir a Série B, a segunda rodada e a terceira que vem aí nesse próximo final de semana. De primeira, galera, eu convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e deixar o joinha aqui nesse vídeo para o nosso conteúdo continuar em alta. Vamos dar valor aos times da Série B também, já que a mídia pouco dá espaço para esses times aqui. A gente repercute sempre aqui, dá destaques, palpites e conversa com vocês sobre os times da Série B. Primeiro eu quero pedir desculpa também porque eu sei que aqui é um vídeo da Série B, mas eu tenho que falar de uma situação que ontem atacou os times do Nordeste e o nosso canal tem como foco os times do Nordeste também. E eu quero trazer aqui uma situação muito chata, muito ruim e dar a minha opinião sobre isso também. Um certo comentarista que eu não tinha nunca ouvido falar no nome desse cara, Domênico Gato, né? Sei lá quem é esse cara, mas ele veio aí atacar os times do Nordeste, atacar a Copa do Nordeste, chamando tudo de lixo, dizendo que era um lixo, que a Copa do Nordeste era um lixo. Citou até nomes de times aqui, Ceará e Bahia, chamando de lixo também. Na minha opinião, lixo é esse cara, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui o que eu acho que deve estar acontecendo na cabeça desse cidadão. É uma pessoa que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, não sei nem quem era, e que ele quer mídia. Quer chamar a atenção da galera, do povo que assiste esses canais, tudo, e quer causar, né? E conseguiu o palanque que ele quis. Aqui no Nordeste ninguém gostou, tá todo mundo metendo o cacete. Mas lá no Sul, será que o povo tá pensando a mesma coisa? Tá não, o povo tá ouvindo o que ele fala, tá aplaudindo, tá batendo palma, porque o povo lá não presta atenção, não sabe, não conhece, não acompanha futebol. Quem acompanha sabe que a Copa do Nordeste é hoje o campeonato regional que tem mais influência no Brasil, tirando o Campeonato Paulista. Todo mundo que acompanha futebol sabe. O campeonato tem atratividade, o campeonato tem times fortes, o campeonato tem jogos bons, né? Tem visibilidade. Mas poucas pessoas acompanham, então continuam sem saber dessa força do Campeonato do Nordeste, né? Então, isso daí é tão verdade que até na Série A e na Série B, o Nordeste tem mantido uma quantidade de times maior do que nas últimas temporadas. E esses times vêm crescendo. Ceará, Bahia e Fortaleza hoje têm potencial para fazer um campeonato muito melhor do que fizeram na temporada passada. Enquanto que times do Sul e Sudeste vão perdendo força nesse cenário nacional em relação a tudo isso. Tanto é que tem 3 grandes times aí, né? Cruzeiro, Vasco e Botafogo, amargando uma Série B. E desses 3 aí, poucos deles eu acho que tem possibilidade de subir. Nesse início de temporada tem sido provado isso. Certo? Então, o que esse cara tá querendo, na minha opinião, é causar, é chamar a atenção porque não tem mídia, não tem visibilidade nenhuma e agora quer utilizar os times do Nordeste na forma de depreciar alguém para poder conseguir mídia, para poder conseguir atrair o público. Então, o que a gente deve fazer é tirar completamente o público desse maluco, né? Fazer todas as pressões que a gente tem que fazer, tudo que a gente tá fazendo, né, realmente de dar um cacete assim, dar um cacete mesmo não, mas de dar aquela pressionada, dar aquela martelada em cima disso, de que o Nordeste merece respeito e eu quero exigir respeito também de todo mundo que acompanha. Certo? O Nordeste hoje está crescendo, a Copa do Nordeste e os times do Nordeste são os times que estão crescendo mais, né? A curva mais ascendente é dos times do Nordeste e da Copa do Nordeste que está crescendo muito mais, cada vez mais, em investimento, em qualidade, em todas as outras coisas, né? E eu acho que a gente merece mais respeito do que todas essas pessoas do Sul estão dando. É só você parar um pouquinho e acompanhar os jogos da Copa do Nordeste. Vocês vão ver que a atratividade do nosso campeonato é muito maior do que qualquer outro campeonato estadual, tirando o Campeonato Paulista, que tem um investimento gigantesco vindo da federação e já tem times grandes com tradição e tudo, então é muito difícil desbancar o Campeonato Paulista. Mas a Copa do Nordeste vem crescendo cada vez mais e está ocupando muito mais aí a visibilidade do cenário nacional. Então, só pra gente encerrar esse assunto aqui e falar agora da Série B do Campeonato Brasileiro propriamente dita, né? Vamos falar dos palpites que eu dei na última rodada, né? Vamos falar primeiro dos resultados, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, abrir o aplicativo aqui que mostra os resultados aí da última rodada da Série B. Calendário não, é resultados, volta aqui. Na segunda rodada a gente teve a vitória do Náutico, que foi ontem, né? Essa partida na segunda-feira, o Náutico venceu o Vitória fora de casa por 1-0. Teve, voltando lá pro início, né?
O Operário perdendo para o Guarani por 5-2. Eu até falei que o Operário é uma equipe que briga pelo título. Não acho que o Operário desceu um patamar depois dessa derrota aí, porque eu acho que o Guarani tem uma ótima equipe e uma partida também não dá pra gente tá crucificando todo mundo, né? Teve erros individuais ali da equipe do Operário que definiram um pouco esse placar, mas foi um resultado preocupante para a equipe do Operário. Tem que abrir o olho, descer do salto um pouquinho, né? E o Guarani vem forte aí, na minha opinião, também na briga pelo acesso. O Goiás me surpreendeu também depois de uma estreia muito ruim, deu a volta por cima e venceu a equipe do Confiança por 2-0. Confiança fez uma ótima estreia contra o Cruzeiro e agora fez uma partida ruim contra o Goiás. Mas nesse jogo teve até um lance que foi o segundo gol do Goiás. Um lance que é irregular, você não pode se atirar à frente do goleiro quando ele está fazendo o gesto de jogar a bola com a mão para dar o chutão para frente. Você não pode se lançar na frente do goleiro. Não é obrigado também a sair, né? Não é obrigado a dar licença para o goleiro chutar a bola. Se você estiver lá parado e o goleiro chutar em você, aí a culpa é do goleiro. Mas você não pode pular para evitar esse chutão do goleiro. O jogador do Goiás fez isso, a bola bateu nele, entrou no gol e deveria ter sido marcada a falta com um cartão amarelo, certo? Então não foi isso que aconteceu, mas o resultado foi 2-0, então acho que o Goiás... acabei não podendo acompanhar esse jogo, mas eu não sei se o Goiás tinha muito tempo ainda ali, mas enfim. 2-0 com um gol que eu achei que foi irregular. O Brusque vem surpreendendo, né? Venceu o Londrina fora de casa por 1-0, mas o Londrina também não é uma das melhores equipes, não é uma das referências técnicas. Eu acho que o Londrina é uma equipe que começa agora a temporada mostrando muita fragilidade. O CSA empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. CSA para mim foi superior, né? Eu acompanhei esse jogo, sou torcedor do CSA, vocês estão vendo aqui. Eu acompanhei esse jogo e o CSA teve volume de jogo. Mas quando chega no último terço, o ataque do CSA é sofrível, muito fraco, né? E assim, cada um dos três atacantes, Silvinho, Marco Túlio e Yuri Castilho, cada um perdeu um gol imperdível. Foram 3 chances claras de gol que os 3 perderam ali no primeiro tempo, então foi um absurdo o CSA não ganhar esse jogo. O ataque realmente precisa de muito reforço, muita melhoria. O Remo venceu o Brasil de Pelotas por 1-0 e vem confirmando aí um bom início de temporada. O Botafogo, na minha opinião, também foi uma surpresa vencer a equipe do Coritiba por 2-0. O Coritiba eu achei que foi muito consistente na primeira rodada e o Botafogo eu não botava muita fé não no Botafogo, para ser sincero. E acabou vencendo o Coritiba por 2-0, né? Ponte Preta e Vasco ficaram no empate em 1-1. O Cruzeiro foi derrotado por 4-3 pelo CRB. Jogaço, né? Pra quem gosta de um jogo movimentado. Só que o CRB foi letal e muito efetivo em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro teve espaço e conseguiu fazer os gols porque o CRB se recuou e deu campo de jogo para a equipe do Cruzeiro. Se não fosse isso, o Cruzeiro não ia ter condições de jogar, porque o CRB, no momento em que botou a bola no chão e botou para jogar, fez gol. Quando estava empatado o jogo, ficou pouco tempo empatado. O CRB logo depois conseguia fazer um gol e ficava na frente do placar. Conseguiu abrir o placar rápido, depois que levou os 2 empates, né? Levou 1-1, conseguiu fazer um gol logo depois. E quando levou o 3-3, logo depois também fez outro gol. Então era só botar a bola no chão e acelerar um pouquinho o jogo, que a fragilidade do Cruzeiro ficou muito exposta, né? E aí o CRB, quando estava na frente, recuava e dava espaço para o Cruzeiro, deixava o Cruzeiro se complicar. Só que a defesa do CRB também falha muito e acabou dando muito espaço para o Cruzeiro fazer os 3 gols que fez, né? Mas eu acho que o Cruzeiro, nesse jogo aí, apesar de ter feito 3 gols, mostrou mais fragilidade do que qualidade, tá? Avaí e Vila Nova ficaram no empate em 1-1 e o Náutico venceu Vitória por 1-0, como eu já tinha falado. Quais foram os palpites aqui? Operário e Guarani, eu tinha botado Operário, errei. Eu botei Confiança contra o Goiás, errei também. Eu coloquei empate entre Londrina e Brusque, errei, deu Brusque. Eu botei vitória do CSA, errei, foi empate. Acertei a vitória do Remo contra o Brasil de Pelotas. Eu botei Coritiba contra o Botafogo ganhou. Botei Vasco contra a Ponte Preta, foi empate. Acertei o CRB. Não, errei. Eu botei empate entre CRB e Cruzeiro, deu vitória do CRB. Eu botei vitória do Avaí e errei, foi empate contra o Vila Nova. E eu acertei a vitória do Náutico. Então de 10 palpites, eu acertei 2. Vamos lá para os próximos jogos e os meus palpites aí para a partida. Só que, peraí, antes de falar sobre isso daí, vamos falar da classificação. Não dá pra gente falar a classificação toda ainda, porque ainda tem aquele monte de time com a mesma pontuação, então nem adianta, né? Mas quais são os destaques? Os destaques positivos, o Brusque e o Náutico com 100% de aproveitamento, né? O Brusque
com 3 gols e um gol marcado, um gol sofrido, quer dizer, e o Náutico com 2 gols marcados. O Náutico 2 vitórias por 1-0, inclusive os 2 gols foram do Giancarlo. Grande destaque aí da equipe do Náutico. Quem tem 4 pontos? Guarani, Botafogo, Goiás, CRB e Remo. Aí com 3 pontos, Confiança, Coritiba e Operário. 2 pontos, o Vila Nova e o Sampaio. Com 1 ponto, Ponte Preta, Vitória, CSA, Londrina, Brasil de Pelotas, Avaí e Vasco. E o Cruzeiro, 0 pontinhos, né? Quais são os destaques positivos que eu já falei? Foram esses times que estão com 100%, Brusque e Náutico. E os destaques negativos, para mim, vai para Vasco e Cruzeiro, que estão em penúltimo e último colocado, respectivamente, né? O Vasco empatado, assim, em saldo e pontuação com o Avaí. E o Cruzeiro em último colocado com 0 pontinhos, né? Então o Cruzeiro e Vasco começando muito mal. O Botafogo pelo menos conseguiu uma vitória e um empate, né? Mas eu também não acho que vai ser uma equipe que vai ter uma luta tão grande assim pelo acesso. Eu acho que até a equipe desses 3 aí que eu citei é a equipe que é menos qualificada, digamos assim, e eu acho que vai tropeçar ao longo aí da temporada, apesar de ter um começo aí razoável, né? 4 pontos, né, em 2 jogos. Tá? É um começo razoável. Quais são os meus palpites? E os jogos vão ser na sexta, no sábado e no domingo. Nesse final de semana, então, todos os jogos aí da Série B, da terceira rodada. Sampaio e Ponte Preta na sexta-feira, para mim, dá um empate. Guarani e Náutico, eu acho da vitória do Guarani, apesar do Náutico ser um destaque positivo, eu acho que o Guarani tem uma equipe que é muito forte e pode vencer essa partida aí do Náutico, então eu aposto no Guarani, infelizmente para o Náutico nordestino aqui, né? No sábado a gente tem o duelo nordestino entre CRB e Confiança, e por esses altos e baixos da equipe do Confiança eu até aposto no CRB, né? Que é uma equipe que, apesar de ter os seus defeitos na defesa, tem um time qualificado aí no ataque e, se organizando um pouquinho, pode fazer uma boa partida e vencer a equipe do Confiança. Cruzeiro e Goiás, eu creio num empate, né? Eu acho que o Cruzeiro vem muito pressionado aí, mas o Goiás também, eu acho que não é uma equipe que seja um bicho papão, né? Então eu aposto num empate entre Cruzeiro e Goiás. Brasil de Pelotas e Vasco, eu acho que o Vasco vence pela fragilidade do Brasil de Pelotas. Vila Nova e CSA eu acho um empate. O CSA faz boas partidas ali na defesa e no meio de campo, mas peca muito no ataque e joga fora de casa, então eu acho que não vai conseguir fazer frente para vencer o Vila Nova. E no domingo, encerrando aí as participações na Série B, eu creio numa vitória do Coritiba em cima do Londrina, pela fragilidade do Londrina, né, e pelo que o Coritiba apresentou aí nesse início. Botafogo e Remo. O Remo começou bem a temporada. E o Botafogo também começou bem aí, só que eu acho que deve dar um empate, né? O Remo, na minha opinião, é até melhor do que o Botafogo. Mas vamos ver aí nesse embate direto entre os dois, né? Eu creio que dá um empate aí. Avaí e Brusque. Eu achei que o Avaí ia chegar chegando nessa Série B. E o Brusque chegou chegando, né? Então é um duelo interessante de se assistir. Mas eu acho que vai dar um empate. As duas equipes devem se equivaler. E Vitória e Operário, pelo que eu vi do Vitória, é uma equipe que tem até boas apresentações, digamos assim, só que o Operário é um time que eu acho que é mais qualificado e deve chegar nesse jogo aí para conseguir uma vitória. Em cima do Vitória. Eu adoro esses trocadilhos. Mas é isso aí, gente. Passei aqui para vocês os meus palpites da próxima rodada da Série B, né? Terça-feira que vem a gente já volta aí para falar da quarta rodada, né? Que aí já começa jogos de meio de semana e final de semana. Vamos até confirmar aqui se na terça-feira tem... Não, na terça-feira eu venho de manhã, né? Então, de manhã aqui eu falo da próxima rodada, não tem problema nenhum. Mas a partir da próxima terça-feira eu já não vou fazer os palpites aqui, né? E falar dos próximos jogos. Vou fazer mais análises do que a semana aconteceu, tá? Do que aconteceu durante a semana. Explico melhor como é que vai funcionar isso daí, mas já convido vocês a acompanharem o nosso Espaço da Bola, aqui nosso Instagram, que eu trago sempre as novidades da Série B também, trago todos os conteúdos que a gente traz aqui no canal, então convido vocês a acompanharem a gente também e participar aqui nos comentários, dando a sua opinião, o que é que você acha que vai acontecer na próxima rodada, tá? Grande abraço, gente, muito obrigado aqui pela presença no canal, tamo junto e até a próxima, galera. Um abração!